Oi gente, tudo bem? Liz por aqui, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre as diferenças culturais que eu percebi aqui, entre aqui no Brasil, entre as coisas que eu vivi no Brasil. E o que são as diferenças culturais? Por exemplo, cultura é tudo que a gente faz, é como a gente faz, como a gente se comporta, como a gente conversa com os outros em sociedade, quais são os nossos hábitos e assim por diante. E tem alguns hábitos, características que eles são mais comuns em um país, tem hábitos que são mais comuns em outros, então dá pra perceber umas diferenças. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje pra vocês, espero que vocês gostem. Bom, vamos lá. Eu vou começar com uma diferença que assim é meio inusitado, mas foi engraçado porque eu paguei um mico por causa dessa diferença. A primeira diferença então que a gente vai falar é como pegar um ônibus, como pegar transporte público aqui, em Toronto. Foi muito engraçado porque eu fiz várias pesquisas sobre o Canadá, antes de eu vir e tal. Só que esse tipo de coisa a gente nem lembra, eu nem lembrei de pesquisar, sei lá, pra mim eu achei que era igual em todo mundo, assim. Mas foi muito engraçado porque quando eu fui pegar o ônibus pela primeira vez aqui, meu primeiro dia de aula, porque eu cheguei num domingo, aí na segunda já tinha aula. Aí eu lembro que eu fui pegar o ônibus, Aí eu vi no Google como que fazia pra ir pra minha escola direitinho e tal. Vi onde era o ponto de ônibus. Aí fui até lá, toda bonitinha. Aí cheguei no ponto, fiquei esperando o ônibus chegar, Aí o ônibus tava vindo. Aí o que que eu fiz? O que a gente faz no Brasil, quando chega o ônibus? A gente dá o sinal. Então na minha cidade, no Brasil, a gente levantava o braço e fazia o sinal. Levantar o braço assim, rente ao corpo, e o ônibus entendia que você queria pegar aquele ônibus, ele parava, Só que aqui você não faz sinal. Aqui, se o motorista vê que tem uma pessoa no ponto, ele já para, tá? E geralmente, assim, no ponto de ônibus vai passar no máximo só 2 tipos de ônibus, Só 2 destinos, não é igual no Brasil que passa vários destinos no mesmo ponto, Pelo menos na minha cidade era assim. Então, essa foi uma diferença grande pra mim. E eu não sabia, Eu não tinha a mínima ideia, eu achei que ia ser igual. Aí, o que que aconteceu? No primeiro dia que eu fui pegar ônibus, eu levantei o braço. Assim que o ônibus tava vindo, eu levantei o braço e fiz sinal. Só que aí eu percebi que tinha outras pessoas no ponto e elas ficaram me olhando assim, sabe? Aí eu, o que tá acontecendo, Aí eu não entendi nada, assim, e canadense não fala nada, Eles são, aliás, é uma outra diferença cultural que eu vou falar daqui a pouco. Aí ninguém me falou nada, tal. Aí depois, conversando com as pessoas e observando, que eu percebi que aqui você não dá sinal pra pegar ônibus. E também no Brasil tinha um trólebus, Eu não sei se tem em outros lugares do país assim, mas o trólebus é tipo um ônibus também. E você também tinha que dar sinal. Só que aqui não precisa. Aqui eles vendo que você tem gente no ponto, eles param. E foi muito engraçado, Depois que eu percebi, que mico. Aquelas pessoas me vendo fazendo sinal. Eles iam ter pensado, nossa, quem é essa doida, O que ela tá fazendo? Então essa foi a nossa primeira diferença. Bom, e agora também uma outra que é bem marcante, assim, são as visitas. Ai, as visitas. Então, no Brasil é muito comum, a gente ter visitas inesperadas em casa, Tipo, você tá lá no domingão, assistindo o Domingão no Faustão de pijama, aí daqui a pouco toca o interfone, ou o telefone, ou a campainha, e chega alguém, Sem avisar. Ou a pessoa, liga pra você e fala, tô chegando aí em 5 minutos, Então, essa cultura que a gente tem no Brasil das visitas, não existe aqui. E isso eu confesso que eu adoro. Porque, assim, eu acho meio chato, Você tá em casa, de pijamão, de boas, tal. Aí, de repente, chega uma visita inesperada,
A não ser que seja uma coisa séria, óbvio, né? Se for uma coisa séria, acontecer alguma coisa, aí você tem que ser informado. Aí é óbvio que não tem problema, né, gente? Mas se é aquela visita pra vir bater papo, assim, que não é nada importante, eu acho meio chatinho, se a pessoa não avisa com antecedência. Então aqui as pessoas são assim, elas não recebem visitas inesperadas. Você tem que marcar antes, você tem que ligar, mesmo que seja amigo, parente, você liga antes, conversa, aí vê se dá pra fazer a visita. Aí a pessoa falar o dia que ela pode te atender, o horário, e aí sim, vocês marcam a visita e a pessoa vai na sua casa. E eu acho bom, eu gosto, porque você já sabe com antecedência quando a pessoa vai na sua casa, sabe o horário, então você não fica preso esperando, né? Porque a pessoa vai na hora certa. Aliás, outra diferença cultural, aqui as pessoas são pontuais, elas aparecem na hora certa. Se você marcou 5 da tarde, elas vão aparecer 5 da tarde. Elas não vão aparecer 7h30, 8, né? Igual no Brasil, quando é uma festa, assim, né? Então aqui as pessoas marcam, elas combinam as visitas antes, né? Uma pessoa vai te ligar, vai falar, vem aqui jantar na minha casa, vem tal hora. Às vezes podem acontecer visitas espontâneas, mas assim, a pessoa, ela sempre vai te ligar antes. Tipo, por exemplo, espontânea que eu quis dizer é assim, a pessoa te liga e fala, vem jantar aqui hoje, e já é de tarde, sabe? Então essa é uma outra diferença também, que eu vi bastante aqui. E essa eu gostei, eu achei legal. Bom, a nossa próxima diferença agora é sobre almoço. Então, no Brasil, né, quando a gente tá trabalhando, né, a gente tem geralmente uma hora de almoço. Aí o pessoal sai, né, vai no restaurante ou leva a marmita, aí senta, né, tipo, come uma comida, aí comida de verdade que a gente fala, né, ou vai no restaurante, né, tal. E aqui não é assim, porque aqui a gente, geralmente, a maioria dos empregos não dão uma hora de almoço. Eles dão 15 minutos ou meia hora para almoçar. Só vai ter uma hora de almoço, assim, empresários, né, eles têm que fazer reunião de negócios, aí eles podem ir pro restaurante, ficar 1 hora, até mais de 1 hora. Mas os trabalhadores normais, assim, a maioria das pessoas só tem de 15 minutos a meia hora para almoçar. Então, as pessoas têm que comer rápido, né? Porque é pouco tempo. Então, por isso que é muito comum comer fast food. Tipo, a pessoa sai do trabalho e ela come um pedaço de pizza, come um hambúrguer, uma coisa que é rápida, assim. Ou também, tem gente que faz marmita também, e come marmita. Mas a maioria das pessoas saem mais e compram um fast food, assim. Por isso que é igual em filme, assim, sabe? Que vocês veem em filme de Hollywood, né, que o pessoal vai comer uma coisa rápida na hora do almoço, isso é verdade. Então o almoço ele vai ser bem diferente aqui. Ele não é levado tanto em consideração, ele não é tão importante como no Brasil, né? Porque aqui é mais importante tomar o café da manhã e a janta, né? Porque a janta a pessoa já tá em casa, ela tem tempo e cozinha pra família. E aliás, outra diferença cultural também é que a janta aqui é cedo. As pessoas jantam em torno de 5h30, 6 da tarde aqui, né? Não é igual no Brasil. No Brasil geralmente a gente janta 7h30, 8 da noite, né? Assim, a maioria das pessoas. E aqui é 5h30, 6 da tarde. E eu soube disso por causa da homestay que eu fiquei, né? Porque eles sempre chamavam a gente pra jantar 5h30, 6 da tarde. Eu achava muito estranho no começo. Ainda acho um pouco, pra falar a verdade, né? Eu acho muito cedo jantar 5h30, mas é a cultura daqui, né? É o costume da maioria das pessoas daqui. E também tem outra coisa, gente. Um outro costume também que é diferente do Brasil é que as pessoas não escovam os dentes depois do almoço aqui, tá? Elas, no máximo, elas mastigam um chiclete de menta e voltam a trabalhar. Não é igual a gente que, né, almoça tudo, aí depois vai, escova os dentes, né, cuida da higiene bonitinha, retoca o batom e volta a trabalhar. Aqui é diferente, tá? Também tem essa.
Bom, e uma outra diferença também é que as pessoas aqui tiram um sapato para entrar em casa, né? Não é igual no Brasil. Eu acho que no Brasil agora as pessoas estão tirando o sapato por causa, né, da situação que a gente está vivendo atualmente, mas não era muito cultura, né, no Brasil, tirar o sapato antes de entrar em casa. Eram algumas casas só que faziam isso, né? Aqui é uma cultura mesmo, aqui a grande maioria das casas são assim, antes de entrar em casa tem que tirar o sapato. As pessoas ou ficam de meia ou tem um chinelinho especial que só usa dentro de casa. E assim, é pra evitar sujeira mesmo, né? Algumas pessoas falam que é pra evitar de trazer energia ruim da rua pra dentro de casa, mas a maioria é pra evitar sujeira mesmo. Então lembre-se disso. Se você vier aqui e for visitar um canadense, tem que tirar o sapato antes de entrar na casa. Bom, e agora eu vou falar sobre cumprimentar. Como que você cumprimenta as pessoas aqui? Então, né, também é diferente. Não é igual no Brasil. Né, no Brasil, a gente, mesmo que a gente não conheça a pessoa, né, geralmente a gente dá um beijinho, 2 beijinhos, né, quando você é apresentado pra alguém e tal. Família, amigos, né, a gente abraça, beija. Mas aqui não é assim. Aqui, quando você tá conhecendo uma pessoa pela primeira vez, você só pode dar a mão. Só, né, eles falam handshake. Só pode apertar a mão. Mas agora, por causa da situação atual, nem isso, né, gente? A gente não pode mais encostar em ninguém. Por enquanto é melhor não. Então, e aí você só pode apertar a mão da pessoa ou falar hello, hi, né? Assim, não encostar muito. Aí com o tempo, se você virar amigo da pessoa, né? Aí com a intimidade que vocês vão criar, mas com o tempo que vai demorar, né? Um pouco assim. Aí vocês podem se abraçar. Mas o beijo na bochecha ainda vai ser estranho. Vai ser só se vocês forem muito amigos mesmo, assim, tá? Agora outra diferença, essa eu também adoro, essa eu acho muito legal aqui, são comentários sobre a aparência das outras pessoas. Um canadense, ele nunca vai chegar pra você e falar, nossa, que cabelo, hein? Nossa, que corpo, hein? Nossa, que roupa, hein? Não. Tipo, eles nunca vão fazer isso. E principalmente se eles não te conhecem. Eles não vão falar com um estranho na rua, oh, seu cabelo tá feio, hein? Oh. Né? Não é igual no Brasil, porque no Brasil eu já passei por isso, pelo menos. Tipo, eu estar dentro do ônibus e uma pessoa vir comentar no meu cabelo, sabe? Vir falar mal de alguma coisa assim, criticar. Então eu acho isso muito feio, muita falta de educação. E o corpo do outro é o corpo do outro. Você não tem que comentar, dar sua opinião. Você só comenta ou só dá uma opinião se a pessoa te pedir. Se a pessoa não pediu, não falou nada, fica na sua, entendeu? Respeite os outros. Você não quer ser respeitado? Então respeite os outros. E eu acho o máximo isso aqui, porque as pessoas, elas não chegam do nada assim e falam coisas maldosas pra estranhos assim na rua. Se falar é porque a pessoa tá, sei lá, tá drogada, a pessoa tá, ou ela tem algum problema mental, né? Ela não tá bem, assim, é só, entendeu? É só se acontecer alguma coisa assim. Mas fora disso, uma pessoa estranha jamais vai fazer isso com você aqui. Isso eu acho muito legal. Agora, se vocês forem amigos, tiverem bastante intimidade, ou se for da família, talvez possa ter um comentário maldosinho sim. Porque é assim, né? Os canadenses, não é que eles são santos, evoluídos, de outro mundo, não é isso. A diferença é que eles podem até achar alguma coisa estranha, mas eles não vão falar pra você. Eles vão guardar pra si, que eu acho ótimo, né? E assim também é você, que no meu caso eu tô com cabelo rosa agora, eu ando na rua normal, ninguém fica olhando, ninguém fala nada. As únicas pessoas que falam, assim, se falarem alguma coisa, é pra elogiar. É pra falar que gostaram, que acharam legal. É só assim, entendeu? Ninguém vem falar assim, tipo, ai, seu cabelo ficou feio e não gostei. Eles não fazem isso, tá? Então essa é uma diferença que eu gosto muito. Os brasileiros precisam aprender isso. Entendeu? Respeitar o outro.
fica a dica. Também outra diferença que eu gosto são sobre perguntas indiscretas. Por exemplo, você começa a trabalhar, né, num lugar novo assim, e as pessoas, elas não vão perguntar se você é casado, solteiro, quantos anos você tem, qual a sua orientação sexual, onde você mora. Eles não vão fazer esse tipo de pergunta logo de cara, assim, tá? Eles vão te respeitar. É isso que eu gosto dos canadenses. Eles te deixam livre, assim, eles não vão pôr pressão, não vão perguntar nada. Aí, se você quiser, se você se sentir à vontade, então você abre, você conta sobre a sua vida. Se não, não tem problema nenhum. Não precisa contar nada, tudo bem. Entendeu? Geralmente é quando você se torna amigo do canadense, assim, né, que tem mais intimidade, que você fala sobre essas coisas. Mas se não, não precisa falar, ninguém vai ficar perguntando, entendeu? Eu acho isso bem legal. E também uma outra diferença que eu acho legal também, assim, são sobre os encontros aqui, né? Inclusive eu tenho que fazer um vídeo só sobre isso, que eu tenho assunto, assim, tem pano pra manga. É um assunto bem interessante, assim, os encontros que são os dates, né, que a gente fala date. Então, as pessoas são mais tímidas aqui, né, não é igual no Brasil, que você vai num bar, numa balada e tipo, os homens já vêm conversar, as meninas também já começam a conversar. Assim, no Brasil geralmente é mais os homens, né, que começam a conversa. Mas aqui os homens, eles são mais tímidos, eles não vão chegar chegando igual no Brasil. E eu acho isso bom, porque no Brasil tem homem que não tem limite, assim, ele não consegue chegar e só conversar, ele quer passar a mão, ele quer passar dos limites, né, ele quer extrapolar. Isso não é legal, não tá certo. Então, mas ao mesmo tempo fica um pouco difícil a comunicação, né, porque eles são mais tímidos, então as coisas ficam bem mais difíceis, mais lerdas, assim, pra acontecer. Então aqui a mulher tem que dar mais um empurrãozinho, assim, né, por exemplo, quando você tá num bar, você tem que ficar olhando pro cara, assim, deixar claro que você também gostou dele, fica olhando ele, assim, e tal, pra ele se tocar, aí ele se sente seguro, e aí ele vai falar com você. Ou você vai e fala direto com o cara, né? Porque as mulheres canadenses são assim, quando elas estão afim, elas que já vão direto conversar com o cara, né? E sempre tendo aquele respeito, assim, né? Não é igual no Brasil, que você vai ver as pessoas já se tocando, assim, logo de cara. Primeiro conversa e tal. Então, por causa dessa cultura, assim, dessa timidez, eles usam mais aplicativos, né? Como o famoso Tinder, né? Por aplicativos que você conversa com as pessoas, aí se der certo, tipo assim, você vai conversando, vê que dá certo, aí marca o encontro, vai e conhece a pessoa. Aí os encontros geralmente são em lugar pra tomar café, tem uns que marcam em restaurante, pra almoçar ou jantar, tal, né? E aí eles querem mais conversar, assim, te conhecer melhor, né? E aí, se eles são interessados em relacionamento, vai continuar a conversa. Mas se não, se eles só querem, você sabe que eles já vão falar no primeiro dia mesmo, eles já vão dar a entender na primeira vez, mesmo no primeiro encontro. E é isso. Pelo menos eles são mais honestos aqui, assim, eu acho, nessa parte. Eles não te enganam, né? Não finge que tá gostando de você, que é um relacionamento pra conseguir aquilo e sumir, né? Igual acontece muito no Brasil. Aqui eles já são honestos, eles falam, eu quero só isso. Aí você decide se você quer ou não. Se você não quer, tchau e bênção. Mas se você quer, aí problema seu, a vida é sua. Bom, e também uma outra diferença são as piadas. Esse é um assunto assim até delicado, porque as piadas são diferentes aqui, né? O humor deles é diferente do nosso. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes uma coisa que é muito engraçada pra gente, pra eles é ofensiva. E pode dar briga, né? Que já aconteceu comigo, já
Uma vez eu tava com um amigo, ele ficou muito ofendido com uma piada que eu fiz. E a coisa ficou, ficou séria mesmo. E a gente até parou de conversar por um tempo. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Tem coisa que é engraçada no Brasil, mas aqui não é. E tem piada aqui. A maioria das piadas aqui são bem sem graça, na minha opinião, né? Porque pra gente não tem graça. Uma ou outra que é engraçada, assim, que você dá risada mesmo. Uma outra diferença é quanto a eles serem carinhosos ou não. Essa, eu acho que é uma diferença que um monte de gente tem curiosidade em saber. E assim, eles não são muito carinhosos, não. Eles não têm essa coisa assim, igual do brasileiro, né? Mas aí é porque é uma questão de criação mesmo. Porque eu conversei com vários canadenses, assim, né, ao longo desse tempo que eu tô aqui, assim, com professores, com colegas de trabalho. E eles contam isso pra mim, que desde criança, assim, a mãe cuida tudo, né, com amor e tal, mas não é igual a mãe brasileira que beija, que abraça, né, que sempre tá segurando na mãozinha. Não tem esse carinho todo igual a gente tem, né? Então, desde pequena, a mãe e o pai não são carinhosos, né, do jeito que a gente é. Então eles não sabem como ser carinhosos depois, né? Quando eles crescem, pra eles o normal é o que o pai e a mãe ensinaram, né? É o que eles viveram. Então eles não são tão carinhosos como nós somos, né? Então se você tiver um relacionamento com um canadense, uma canadense, né? Você vai ter que ter um pouquinho de paciência. Não é porque eles não gostam de você. É porque esse é o jeito que eles foram ensinados a agir, né? Então cabe aos brasileiros ensinarem os canadenses, né, a serem mais carinhosos e tal, né? Eu tenho amigas que têm relacionamento com canadenses e elas ensinaram, né, a abraçar mais, beijar mais, essas coisas. E eles aprendem, né? Quando eles são afins, eles aprendem. Mas sim, eles vão ser carinhosos, sim. É mais na intimidade, assim, mais dentro de casa. Na rua não tem. Como que fala? Aquelas demonstrações calorosas, assim. Igual no Brasil, né? Aqui você não vai ver casal se beijando, se amassando na frente de todo mundo, assim, na rua. Não tem isso aqui, tá? Se você vê um casal se pegando assim em público, assim, na rua durante o dia, é porque não é canadense. Eles não são daqui, tá, gente? E assim, eles andam de mão dada e tal. Mas a maioria das vezes eles não dão a mão pra namorada na rua. Não é igual no Brasil, tá toda hora com a mão dada, assim, sempre junto, né? Então essa é uma diferença, mas é porque eles são ensinados assim, né? Eles são mais frios mesmo. É cultura, né, gente? E também um outro hábito, né? Uma diferença, assim, é que eles gostam muito de tomar café, né? Eles levam café pro trabalho. Só que assim, eu sei que no Brasil também, todo mundo gosta de tomar café. Só que a diferença aqui é que eles vão numa coffee shop ou numa... É uma loja de café ao pé da letra, traduzindo. Essa coffee shop pode ser Starbucks, Second Cup, e a mais famosa aqui do Canadá, que chama Tim Hortons. Essa é famosa, essa foi fundada aqui no Canadá mesmo. É uma rede de lojas que vende café, vende tudo assim, comida de café da manhã, né? Vende sanduíche e tal. E é um costume dos canadenses ir nesse lugar primeiro, né, de manhã, compra o café. Geralmente eles compram uns copões assim desse tamanho. Os copões large, né, os grandes. E aí eles levam pro trabalho. E eles vão tomando. E o café esfria e eles tomam o café frio, normal. Essa é a diferença, né? No Brasil, eu acho que as pessoas não gostam muito de café frio, né? A maioria das pessoas. E a maioria das pessoas ainda fazem o café em casa, né? Tomam café em casa ou faz na cafeteira, no trabalho, né? Aqui também tem cafeteira nos trabalhos, mas eles fazem isso. De manhã eles compram café na coffee shop e levam pro trabalho. E eu fazia isso também, eu acabei pegando esse costume, né? Antes do trabalho eu passava no Tim Hortons, comprava um café e levava pro trabalho.
Mas agora, né, eu parei com esse costume por causa da situação atual que estamos vivendo. Bom, e é isso. Esse foi o vídeo de hoje. São algumas das diferenças culturais, assim, que me veio, assim, na minha mente. Espero que vocês tenham gostado. Tem outras diferenças culturais também, né? Se você sabe de outras, se você já morou aqui em Toronto, né? Ou mora ainda aqui em Toronto e tem outras diferenças culturais que eu esqueci, pode pôr nos comentários aqui. Bom, e é isso. Muito obrigada. Tenha uma ótima semana. E já sabe, né? Se gostou, se inscreve no canal, deixa um joinha, comenta, compartilha e tem mais um que eu tava esquecendo. Ative o sininho. Tem um sininho do lado do botão de se inscrever. Aí você ativa esse sininho e você vai sempre receber a notificação de quando eu postar um vídeo novo. Tá bom? Então é isso. Beijo. Tchau.